E aí, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 18 de janeiro de 2025. Palpites da NBA com as rodadas teremos nesse sabadão. Rodada começa a partir das 6 horas. Por isso é tão importante se inscrever no canal e ativar o sininho para dar tempo de assistir os nossos vídeos. É sempre bom ter uma segunda opinião e a gente sempre se baseia em números e estatísticas e além de tips, a gente passa dicas para vocês a respeito desses jogos. Então é muito interessante que vocês garantam as melhores odds, linhas e tenham tempo de ouvir o que a gente fala, refletir, concordar ou discordar, não importa, porque o mais importante é ter uma segunda opinião para validar de vocês, ou então ter novos insights para você ser bem lucrativo dia após dia quando a gente fala da maior liga de basquete do mundo. Então, meta de 150 likes para a gente trazer vídeo amanhã. O movimento aqui no YouTube é menor nos finais de semana, então a gente conta com essa ajuda de vocês para entender que vale a pena trazer vídeo nesse domingão, beleza? Nosso grupo VIP aqui do lado, melhor preço do mercado, R$30 apenas mensais. No primeiro mês, para você aproveitar, você vai garantir todos os nossos guias e-books, tips diárias pelo grupo VIP mais completo do mundo. Garantam a sua vaga, beleza? Links na descrição da BetWinner, cupom Sexta de Trade, bônus exclusivos para vocês. Garantam também, aproveitem para poder fazer a sua fezinha e tornar esse seu início de ano ainda mais divertido e emocionante. Jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Vamos começar falando aqui de Pistons e Phoenix Suns. O Detroit Pistons joga em casa, o Phoenix como visitante tem nas suas principais estrelas, né, Kevin Durant, Devin Booker e algumas movimentações ali no setor de garrafão. Nick Richards chegou no lugar do Okode, Yusuf Nurkic ali foi para o banco, Mason Plumlee acabou não dando conta do recado. É um time que ainda está tentando se encontrar para poder resolver, né, uma temporada que parece muito abaixo daquilo que eles esperavam. Os dois times são quase 50% de aproveitamento, tem em torno de 40 jogos e metade das vitórias ali, em torno de 50% de aproveitamento, né? Mas, acima de tudo, o grande defeito, o que tornou esses dois times irregulares, ou parte disso, é a sua defesa. O Pistons tem uma defesa de metade de tabela, enquanto que a equipe do Phoenix Suns tem uma das 10 piores defesas da NBA. E a gente também tem um encaixe aqui muito interessante. O Detroit Pistons, eles atacam muito com pick and roll handler. E quando a gente fala aqui a respeito dessa jogada e coloca aqui nos aspectos defensivos, a equipe do Phoenix Suns é um dos 10 times mais vazados nessa jogada em toda a NBA, enquanto, né, que o Detroit Pistons é um dos 10 que mais pontuam dessa forma. E do outro lado a gente tem aqui a isolação como uma das principais jogadas do Phoenix Suns. O Phoenix tem uma isolation ali muito eficiente, porque o mano a mano do Booker, Bill, Kevin Durant é simplesmente absurdo, é o melhor da NBA em relação a aproveitamento nesse tipo de jogada, e o Detroit Pistons em relação a pontos sofridos nesse tipo de jogada por jogo na liga, eles também estão quase ali entre os 10 times mais vazados, tá? Então a gente tem aqui duas defesas ruins, um bom ataque, que é o ataque do Phoenix Suns, e um ataque interessante do Detroit Pistons para que eles produzam bem contra o Phoenix também. Então o nosso palpite vai ser se aproveitar dessa linha baixa que o mercado trouxe no over em pontuação total e explorar um acima de 221,5 pontos totais. Nos últimos 7 jogos do Detroit Pistons, a gente teve uma média aqui de mais de 223 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Esse acima de 221,5 pontos foi superado aqui contra o Minnesota, Portland, Toronto Raptors e New York Knicks, ou seja, em 4 dos últimos 7 jogos. E quando a gente fala a respeito de Phoenix Suns, nos últimos 9 jogos que eles fizeram, a gente teve uma média de mais de 230 pontos, eles marcando 115,2, sofrendo 115,1, e esse, acima de 221,5 pontos, foi superado nos últimos 3 jogos consecutivos, em 4 dos últimos 5 jogos também. Beleza? Próximo palpite aqui para vocês vai ser no jogo entre Boston Celtics e Atlanta Hawks. Aqui a gente também espera uma partida bem pontuada, né? A gente tem um encaixe bem legal aqui, o Boston Celtics joga em casa, e mais do que isso, o Boston, eles têm muita bola de 3, é um time que usa e abusa desse tipo de arremesso. Eles são o time que mais converte bolas de 3 por jogo na NBA e também o time que mais tenta arremessos dessa forma. A gente está falando de um Hawks que durante a temporada sempre foi ali um dos 2 ou 3, e em muitos momentos, se não for agora, tá o time que mais sofre bolas de 3 por jogo, com pior aproveitamento no território triplo na hora de defender, e consequentemente o Atlanta é quase uma das 10 piores defesas da NBA, o Boston o segundo melhor ataque. Mas o Atlanta Hawks é um time que nesses jogos grandes, eles gostam de brigar, se aproximar do placar, dar trabalho e pontuar, pelo menos ali em uma boa quantidade, porque eles sabem que eles não podem depender da sua defesa para vencer jogos. O Atlanta é o segundo time mais rápido da NBA, eles tentam compensar a falta de eficiência no ataque com um jogo mais rápido, mais físico, pegando a defesa ali em transição, a defesa adversária ainda tentando se postar
E é assim que eles acabam conseguindo pontuar bem, e é assim que os últimos confrontos entre essas franquias foi extremamente bem pontuado, tá? Eu pegaria aqui uma linha um pouquinho menor no ao vivo, mas pro pré-jogo que eu acho mais interessante é acima de 230,5 pontos totais. Nos últimos 10 encontros entre essas franquias a gente teve mais de 237 pontos de média nos confrontos entre eles, né? No último encontro a gente conseguiu superar a casa dos 230 pontos, em 3 dos últimos 4 jogos também, em 4 dos últimos 5 jogos também, na grande maioria desses 10 jogos recortados, só não aconteceu aqui nesse jogo que aconteceu no dia 4 de novembro, e também a gente ficou em abaixo dele nesse dia 26 de novembro. De resto, aí a gente conseguiu superar os 230 pontos, a gente espera que isso se repita hoje. Fechado, lembrando que essa tip só é válida se o Trae Young estiver em quadra, ele é um alvo defensivo do lado do Atlanta Hawks, então é muito mais fácil você atacar o Atlanta quando o Trae Young está em quadra, da mesma forma que ele também é o principal criador de jogadas e pontuador dessa franquia, então ele é muito importante para essa tip. Fiquem de olho se ele joga ou não, e a gente vai informar a galera lá no nosso grupo VIP. Bom, agora vamos falar de Pacers e 76ers, e também a gente vai falar de Timberwolves e Cavs, porque aqui a gente vai fazer uma duplinha, tá? A gente espera a boa pontuação do Paul George, um dos principais jogadores do 76ers, que finalmente está encontrando o seu bom basquete lá na Filadélfia. Eu espero mais de 16,5 pontos do Paul George, essa linha dá para pegar no ao vivo pagando até melhor ela isolada. E a gente vai colocar aqui um over na pontuação do Cleveland Cavaliers. Vamos aqui de mais de 108,5 pontos, fechando essa odd em torno de 50, odds superiores lá no nosso grupo VIP. Bom, primeiro falando a respeito de Paul George, a gente está falando de um jogador que nos últimos 10 jogos contra o Indiana Pacers, ele conseguiu superar essa marca dos 16,5 pontos em 9, ou seja, em 90%. No último jogo ele ficou abaixo, mas ele não fica abaixo disso 2 vezes seguidas desde 2017. Então aqui, em grandes jogos, né, uma grande quantidade de jogos que ele fez contra o Indiana Pacers, 3 vezes apenas ele ficou em abaixo, mas ele tem um aproveitamento muito bom contra essa franquia, que é a franquia na qual ele foi ídolo, a torcida gosta dele, ele vai ter essa motivação extra hoje para pontuar. E também a gente está falando aqui de um Indiana Pacers que é uma das 10 piores defesas da NBA, tá? É um time que tem um dos 10 piores aproveitamentos em defesa de mano a mano na liga, e o Paul George tem um bom mano a mano, e eles também são muito ruins na hora de defender o spot-up, que é uma jogada na qual o Paul George também é muito bom, né? Principalmente na hora de executar para poder arremessar do território triplo. O Indiana Pacers é o 5º time que mais sofre pontos por jogo dessa forma. Então, a gente tem aqui um bom cenário para o Paul George poder produzir bem contra esse adversário, ele que conseguiu ser over aqui na linha de pontuação dele em 6 dos últimos 7 jogos e marcou pelo menos 25 pontos nos últimos 3 consecutivos. Fechado, então a gente tem ali um pouquinho de lei do ex, o Embiid de fora, o que deve aumentar o volume do Paul George, mais do que isso, uma situação ali, né, um encaixe ofensivo interessante para o Paul George produzir bem contra esse Indiana, que também é um dos 10 que mais levam os rivais à linha de lance livre na NBA, isso pode ajudar também a gente a conseguir pontos fáceis. Fechado. Bom, agora falando de Cavs, que enfrenta o Timberwolves, a gente sabe que o Minnesota tem uma boa defesa. O Timberwolves não é um time bobo, tá? Mas é um time que, primeiro que eles jogaram, né, recentemente, eles tiveram aí um confronto em um grande palco, no caso, contra o New York Knicks, ou seja, era a oportunidade perfeita ali do Anthony Edwards se mostrar, né, em um mercado maior o talento dele, o Timberwolves ali, e realmente eles se superaram, jogaram muito bem, a gente até indicou um handicap positivo favorável a eles, mas aí eles tiveram que viajar de Nova York, voltando para Minnesota. Não é uma viagem tão simples assim, eles foram da Conferência Leste, ali da Costa Leste para Costa Oeste, e enfrentam hoje o muito descansado Cleveland Cavaliers, que para muitos é o melhor time da NBA, é sem dúvidas o melhor time do Leste hoje, briga ali na NBA em geral somente ali com o Oklahoma City Thunders, mas acima de tudo o Cleveland é um time que pontua muito bem. Nos últimos 20 jogos eles marcaram 121,8, a gente espera que eles façam pelo menos 109 hoje. Eles conseguiram superar os 109,5 pontos em diversos jogos, não conseguiram aqui contra o Indiana Pacers nessa ocasião, mas se a gente for fazer aqui, né, de forma crescente a média de pontos deles, em 20 jogos, em 19 eles conseguiram marcar pelo menos 109 pontos, dependente da defesa, do nível defensivo do rival que eles enfrentaram. Mas o Cleveland vem saudável, a gente está falando de um ataque espetacular, eles têm a segunda melhor média de pontos por jogo da liga, 122,1, eles têm também uma ótima eficiência no território triplo, melhor aproveitamento em bola de 3 em toda a NBA, e eles são também um time muito eficiente por 100 posses, melhor ataque por 100 posses, um time também que joga um dos 6 ritmos mais altos da liga, então mesmo que a defesa do Timberwolves seja boa,
cansados hoje, com o número alto de posse de bola que os Cavs pode ter e o bom aproveitamento que eles vêm tendo recentemente, os números dizem que o over faz todo sentido. E para finalizar, vamos duplar mais uma vez. Vamos aqui dos Warriors que enfrentam os Wizards e na virada da madrugada os Rockets enfrentam o Portland Trail Blazers. E aqui a gente também vai trazer uma duplinha na pontuação para vocês. O Golden State Warriors não tem um encaixe tão ideal assim contra os Wizards. Para enfrentar eles também é muito bom você ser capaz de pontuar por dentro, mas ainda assim o Wizards é um time que gera muitas posses de bola para os seus rivais, é um time que também tem um péssimo aproveitamento em defesa no território triplo, então eu acredito em mais de 112,5 pontos do Golden State Warriors, até porque eles também costumam jogar no ritmo alto aí e tem bastante poder de fogo, usam e abusam dessa bola de 3. Do outro lado a gente tem um Houston Rockets que, se não é um ataque espetacular, enfrenta uma péssima defesa. Vamos de mais de 108,5 pontos para eles, fechando essa odd em torno de 50, que é o que eu gosto de trabalhar também, mas no ao vivo, tudo isso aqui que a gente passa para vocês, dá para pegar para uma odd melhor essa mesma linha. Ou então vocês podem duplar ali, por exemplo. Eu gosto dos Rockets, mas não gosto do over dos Warriors. Posso duplar aqui com a pontuação do Paul George ou com o over ali dos Cavs que você indicou, fiquem à vontade. O Washington Wizards nos últimos 20 jogos sofreu uma média simplesmente absurda de pontos. A gente tá falando de uma das piores defesas da NBA por 100 posses, nesse momento a pior defesa da NBA. Eles são também o quarto time mais rápido, então eles cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais, sabem que são ruins quando a gente fala em relação a ser eficiente, eles tentam transformar um jogo técnico em um jogo físico, senão eles simplesmente não têm chance. É o terceiro pior aproveitamento em rebotes defensivos da NBA, ou seja, a gente pode conseguir pontos de segunda chance corrigindo arremessos errados, até porque o Warriors tem o oitavo melhor aproveitamento nos rebotes ofensivos. E lembra como eu falei a respeito da média de pontos sofrida pelo Washington Wizards? Então, a gente trouxe aqui um recorte para vocês dos últimos 20 jogos que eles fizeram. E eles sofreram 122,8 pontos de média, sofreram mais de 112,5 pontos nos últimos 4 jogos consecutivos e também em 5 dos últimos 6 jogos contra os seus rivais. 120 pontos nos últimos 4 jogos consecutivos, o que é simplesmente absurdo. Finalizando com o Blazers, que também tem um aproveitamento ruim na defesa, eles são a terceira pior defesa da NBA por 100 posses de bola. A gente tá falando aqui de um Houston Rockets que, se não é um ataque espetacular, o Trail Blazers é uma defesa ruim que conseguiu sofrer muitos pontos para várias franquias. 118,2 pontos sofridos nos últimos 15 jogos, um aproveitamento ruim na hora de defender, um time que tá em tank e um time que sofreu mais de 108,5 pontos em 13 dos últimos 15 jogos que fez, número também simplesmente absurdo. O Houston Rockets deve produzir bem hoje contra eles, até porque a equipe do Portland Trail Blazers tem diversos jogadores extremamente desinteressados e não é o objetivo deles serem uma franquia vencedora no curto prazo. O objetivo deles é perder bastante, conseguir uma boa posição no draft, nesse draft dessa temporada que é bem profundo. Tem muitos jogadores interessantes para você poder reconstruir o futuro da sua franquia. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!